A revista Ultimato, uma revista evangélica, nós assinamos ela durante muitos anos, depois paramos. Ela publicou um artigo no seu site no dia 17 de setembro, com o título: Os evangélicos estão com medo? O que eles temem perder? Nele, no artigo, é citado o presidente americano Donald Trump falando sobre a possibilidade dos republicanos conservadores perderem a eleição de novembro, e ele diz: os evangélicos estão a uma eleição de perder tudo. Talvez o mesmo raciocínio do presidente americano seja o raciocínio de muitos crentes hoje no nosso país. Diante das próximas eleições, daqui uma semana. Mas, diante da afirmação dele, cabe uma pergunta que a gente precisa se fazer: o que é tudo para nós? O que é tudo para você? Ou o que é mais importante para você, que você teme perder? As eleições da semana que vem, quaisquer que sejam os resultados, será que elas têm o poder de tirar de nós o que nós temos de mais importante? Num outro trecho desse artigo, ele cita o seguinte: não é quando somos jogados aos leões que perdemos tudo, é quando pregamos outro evangelho. A igreja não perdeu sua essência quando foi perseguida, mas quando desviou-se da verdade. Por isso, nós somos um povo entre dois reinos: o terreno e o celestial, o temporal e o eterno. Nós precisamos ter os pés no chão, mas os olhos ou o coração nas alturas. Entre dois reinos. É sobre isso que eu quero meditar hoje com vocês. Em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Primeira Timóteo 2, dos versos 1 a 7. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade.
Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa-nos agora, guia-nos, guia o nosso pensar, o nosso falar, guia as nossas reações diante da Tua palavra, Senhor. Que o Espírito do Senhor não só nos convença da verdade, mas que o Espírito do Senhor produza em nós as mudanças, as transformações tão necessárias para que a gente possa manifestar nesse mundo o poder do Senhor, a começar por transformar o nosso próprio coração enganoso, a começar por transformar as nossas próprias atitudes manchadas pelo pecado. Então, Deus, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Entre dois reinos. A grande ênfase desse texto é oração. O texto está falando sobre oração. E é quando invocamos a ação do eterno no temporal que esses dois reinos se cruzam. E essa, a oração, segundo Paulo, é a melhor maneira de vivermos o trânsito entre esses dois reinos, na dependência do nosso Deus. Oração é dependência, é colocar-se na dependência de Deus, e não na dependência de outras pessoas, de outras instituições, de outros poderes. Por isso a oração é tão importante para a gente. Por isso Paulo vai falar aqui sobre oração nesse momento do texto. E ele fala sobre orar por todos os homens. Ele fala sobre orar especialmente pelos governantes. E ele fala para que orarmos também. Então, 3 coisas que eu quero abordar com vocês. Orarmos por todas as pessoas, orarmos especialmente pelos governantes. Mas o que orarmos? Pelo que devemos orar? Então, a primeira delas, orar por todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas. Se você prestou atenção na leitura do texto, você viu que a palavra todos está em quase todos os versículos, né? E eu quero enfatizar o versículo 1, quando ele diz: em favor de todos os homens deve-se orar. No versículo 4, quando ele fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. No versículo 6, onde ele diz: o qual se deu em resgate por todos. E o último versículo, no versículo 7, apesar de não aparecer a palavra todos, aparece a palavra gentios. E ele está mostrando que todos os estrangeiros, todos os outros povos, os gentios, são alvo do ministério de Paulo. Nossas orações devem ser feitas em favor de todas as pessoas, independentemente de qual é a sua nacionalidade, sua cultura, seu credo, sua posição social, política, seu nível educacional. Independentemente de tudo isso, a minha oração deve ser por todas as pessoas. Eu não devo limitar a minha oração. A gente está num mundo de especialistas, né? Onde a gente está cada vez mais fechando o círculo de nossas ênfases, de nosso alcance, das pessoas com quem a gente trabalha, e a gente acha isso relativamente cômodo e confortável. Mas Deus está falando para a gente, Paulo está dizendo para a gente: preocupem-se com todas as pessoas.
todos os homens. Ele fala no versículo 1 sobre os diferentes tipos de oração, né? ou os mais diferentes tipos de oração devem ser exercitados ao clamarmos por esses homens. Ele fala sobre súplicas. Isso lembra o necessitado, né? Que suplica, que pede, que clama, que implora. É essa ideia. Ele fala de orações, que é esse momento de comunhão, de intimidade com Deus, de conversa, de proximidade. Então eu devo incluir essas pessoas na minha conversa com Deus. Ele fala de intercessões. E a questão aqui de intercessão, talvez não seja tanto a palavra grega que Paulo usou, no sentido que nós usamos de intercessão, isto é, de pedir por alguém. Mas é mais a ideia de dirigir-se a alguém superior, que possa atender a minha necessidade ou o meu pedido. Então é essa a ideia, dirigir-se ao superior, para que aquela situação seja resolvida ou aquela pessoa seja alcançada. E finalmente ele fala de ações de graças, ainda no versículo 1, que é o reconhecimento do que Deus já fez e está fazendo e fará. Eu preciso aprender a dar graças, não só pelo que eu recebi, mas dar graças pelo que Deus é e pelo que Deus fará, pelo que Deus já tem prometido. Diferentes maneiras de orar. Talvez a nossa oração esteja muito limitada a algumas coisas, né? E a gente precise abrir um pouco o leque do nosso relacionamento com Deus. E não orarmos só quando a gente está passando sufoco, tem uma grande necessidade, ou quando alguém está mal e a gente fala, puxa, eu queria que orasse por tal pessoa, por tal situação, ou orasse pelo nosso país, porque a gente está nas eleições. A gente precisa cultivar o hábito de orar por todas as pessoas, nas mais diferentes situações, das mais diferentes formas. No versículo 1, ele fala aí de as mais diferentes pessoas. Então ele fala de todas as pessoas. No 2 ele fala de autoridades. No verso 4 ele fala daqueles que precisam ser salvos. No 6, aqueles que são alvo do resgate de Deus. E no 7, dos gentios, daqueles excluídos, teoricamente, do povo de Israel. Orar de toda forma. E se eu entrar para o verso 8, eu vou ver que orar em todo lugar também. Ele acrescenta aí, em todo lugar. Por todas as pessoas, mas especialmente para que elas sejam salvas, para que elas vejam a Deus e se voltem para Ele, se convertam a Ele, passem a pertencer ao reino dos céus, passem a ter os seus valores atrelados aos valores de Deus. E para que isso aconteça, o máximo que a gente pode fazer, não o mínimo, é orar. E não achar que a nossa oração é o último recurso. Segundo Paulo, a nossa oração deve ser o primeiro recurso, para que essas pessoas sejam alcançadas e compreendam as verdades do Evangelho. Então, no primeiro momento aqui, orar por todos os homens. No verso 2, ele fala de orarmos especificamente pelos governantes. É importante lembrar que Paulo não está falando de Bolsonaro ou de Haddad aqui, né? Afinal de contas, esses são homens ímpios, né? Na verdade, Paulo está falando do imperador da sua época.
Sabe qual é o nome dele? Nero. Aquele que iniciou um processo de perseguição que se estendeu durante muitos anos contra os cristãos. Paulo está falando, vamos orar pelo imperador mais cruel que se levantou, ou que tem se levantado contra a igreja. Não é para orarmos pelos bons, é para orarmos pelos governantes, bons ou maus. Então, eu quero muito que essa palavra de Paulo, de Deus, pacifique o nosso coração. A gente tem entrado quase numa cruzada evangélica contra o mal, elegendo quem é o nosso comandante, e ele não é Jesus. Em nome de Jesus, não misture os dois reinos. Não misture os dois reinos. Ore para que os valores eternos sejam vistos nesse mundo, mas não ache que aqueles que não temem a Deus vão defender os valores eternos. Eles não vão. Não se iludam. A ênfase do texto é orar para que tenhamos vida tranquila e mansa. É isso que Paulo está dizendo. E aí eu fiquei pensando, vida tranquila e mansa, para termos paz, paz com nossa família, com a igreja, com a sociedade. Agora, se eu pensar que eles estão entrando num momento de grande perseguição que está sendo desencadeada contra a igreja, Paulo está pedindo para a gente orar por tranquilidade e mansidão. Temos vida tranquila e mansa. Então a oração de Paulo não foi ouvida, não é mesmo? O que é vida tranquila e mansa para você? Estou pensando lá na praia, na redinha, pendurado debaixo da árvore. Isso é uma vida tranquila e mansa. Outros estão pensando na cama. E deve ter algum ativista aí pensando, eu vou ter tempo para fazer isso, fazer aquilo outro. Deus me livre. O que é vida tranquila e mansa para uma igreja que está prestes a sofrer uma perseguição? É termos um coração guardado do que está para acontecer. Um coração que consegue gozar de paz, mesmo no meio da turbulência. Isso é ter uma vida tranquila e mansa para mim. Eu sempre li esse texto diferente do que eu estou pregando hoje aqui. Eu sempre orei, Senhor, que a gente tenha paz no nosso país, que a gente tenha tranquilidade no nosso país. E eu fiquei pensando, enquanto estudava aqui, no seguinte. Inclusive já falei sobre isso, que o período em que a igreja mais expandiu no mundo foi o período do primeiro século. Interessante a rapidez com que a igreja saiu de Jerusalém e se espalhou para diferentes lados, diferentes continentes. Em 100 anos, menos de 100 anos, essa igreja tinha se espalhado para o mundo conhecido da época. E aí pensar que muitas vezes isso aconteceu por causa da paz romana, daqueles anos em que não havia guerra no império. Como os romanos conquistaram
os impérios conhecidos da época, não haviam guerras, não haviam problemas, então a igreja se expandiu nessa época. E pensar, está vendo? É no período de paz que a igreja se expande. Mas eu tenho que lembrar que nesse período também foi um período de perseguição contra a igreja. Eles foram perseguidos pelos judeus inicialmente, depois pelos romanos, por povos locais lá. Paulo sofreu em algumas regiões da Ásia. Posteriormente, por outros povos, outras religiões, outros lugares. Sofreu perseguição dentro do próprio grupo que se intitulava cristão, não só de católicos com evangélicos, mas entre evangélicos, ditos evangélicos. E foi o período que a igreja mais cresceu, sim, mais se expandiu proporcionalmente. Então, havia uma paz, mas era uma paz que ia além das circunstâncias externas. Era uma paz que vinha não de dentro, mas do alto. Era uma paz que conseguia aquietar o coração de uma pessoa no meio de uma tremenda turbulência. Era a paz que vem daquela pessoa que lança a Deus toda a sua ansiedade. Essa paz guarda o nosso coração. Paulo diz lá em Filipenses. Temos que ter essa paz para vivermos, e ele fala aí no final do verso 2, com toda piedade e respeito. Não é quando as coisas estão bem por fora que a gente desenvolve piedade, isto é, temor a Deus e respeito e essa dignidade. Mas é muito interessante como a nossa vida marca a vida de outras pessoas, quando passamos por problemas difíceis e mantemos a paz, e mantemos a serenidade, a confiança. Isso impacta as pessoas. Quando está tudo por fora em paz, bom, até o não crente, o ímpio, o que não está nem aí para Deus, também desfruta de certa paz nessa hora. Mas quando vem os problemas e a gente ainda tem o nosso coração guardado pela fé no nosso Senhor, sabendo que os nossos valores não são daqui, não é porque o meu partido ganhou, ou porque meu emprego está garantido, ou porque eu perdi o emprego, que a minha paz vem ou vai. Não, a minha paz, a paz do meu coração vai além disso, porque ela está mais em cima, ela está garantida em coisas eternas. Então eu posso perder coisas aqui, mas jamais vou perder a certeza da eternidade com o meu Deus. Viver com toda piedade e dignidade ou respeito tem um propósito. E o propósito é manifestarmos o reino de Deus a este mundo. O propósito é vivermos entre dois reinos, fazendo essa ponte, para que outros também conheçam o Senhor. É esse o motivo da oração proposto por Paulo aqui. Então, orar pelos governantes, para que tenhamos paz, para que não hajam problemas maiores. Sim, eu devo fazer isso, mas a paz que eu devo pedir é a paz para que eu possa compartilhar essa verdade eterna com aquelas pessoas que precisam ouvir sobre essa verdade eterna, e não produzir mais guerra nas minhas postagens, produzir mais guerra nas minhas palavras, produzir mais inconformidade, indignação e seja lá o que for, contra ideologias ou contra pessoas, achando que é isso que vai trazer a paz. Não vai trazer a paz de Deus sobre nós. Eu quero pedir para que os governantes possam
administrar de forma que eu tenha a oportunidade de proclamar as verdades do reino de Deus. Essa é a verdade principal aqui. O meu desafio para você é: não lute por homens ou por ideologias, mas pelos valores do reino de Deus. Foi para isso que Deus nos salvou. Ele não nos salvou para defendermos ideias de homens. Ele nos salvou para manifestarmos a sua vontade e a sua presença aqui. Por isso que nós estamos aqui. A questão de uns 15 dias, a Associação Evangélica Brasileira, uma entidade que congrega algumas denominações no país, publicou um artigo, uma carta aberta, fazendo algumas recomendações aos cristãos evangélicos. E eu vou ler algumas delas aqui só para você avaliar um pouquinho a questão das eleições que estão por vir aí. São 9 proposições. Primeira: o voto é seu, decida por ele, não deixe ninguém decidir por você. Segunda: busque informações verdadeiras sobre o candidato ou candidata. Cuidado com as notícias falsas. Converse com seus pares antes de fazer sua opção de voto. Opte por um candidato que esteja mais perto de você. 3. Respeite as diferenças e garanta liberdade para expressão de ideias e proposições para a construção de uma sociedade mais justa. 4. Cuidado para que os debates não se transformem em embates e até em combates. Violência gera violência. 5. Não vote num candidato que apenas busque o benefício do seu grupo religioso. 6. Cuidado com os candidatos e candidatas que aparecem só em tempo de eleição e lembre-se de acompanhar seu mandato. 7. Vote por princípios e não porque a maioria escolheu esse ou aquele candidato. Que o seu voto seja fruto de sua consciência e valores cristãos. 8. Não repita o seu voto por costume. Não se furte a buscar renovação. 9. Busque um candidato que se comprometa com a sua comunidade, com o bem do outro e da família, especialmente dos mais necessitados. Estas foram as proposições que essas igrejas fizeram. Eu acho que a gente precisa pensar muito bem, não em nomes, mas em valores. Eu sei que talvez você tenha o seu preferido, mas repense naquilo que a gente viu aqui, ouviu. Pense se essa pessoa se enquadra na sua fé, na sua crença, na sua maneira de ver o mundo como cristão, como filho de Deus. A gente precisa repensar essa questão política toda. Como é que nós vemos as eleições? Oramos por todos, especialmente pelos governantes, mas oramos, e o texto vai dar toda a ênfase nisso, no centro do texto, oramos para que sejam salvos, para que todos os homens sejam salvos, inclusive esses que estão investidos de autoridade. O propósito maior, então, não é termos uma vida tranquila como alvo, mas como meio de tornar a salvação conhecida de todos os homens. Por quê? Bom, porque em primeiro lugar, é o que Deus espera. Verso 3 aí do texto que nós lemos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador.
Eu preciso orar pela salvação das pessoas, porque isso é aceitável a Deus. Dar-lhes esperança eterna. Ao orar por alguém, o emprego, a saúde, seus relacionamentos, ore para que eles conheçam a Cristo. Esse é o propósito maior. Essas pequenas coisas são o meio. Mas o propósito, eu vou orar para que você consiga emprego e para que você encontre Jesus. Eu vou orar para que você seja curado, ou você melhore, ou você encontre o tratamento correto para que você conheça Jesus. Eu vou orar para que o seu casamento melhore, para que o seu relacionamento com seus filhos seja saudável, para que você conheça Jesus. Essa é a razão. Nós temos que pensar nos valores eternos quando orarmos por todas as pessoas. Por isso que devemos orar. Não é só orar para resolver o problema, para solucionar aquela situação, mas eu tenho que pensar no eterno. Afinal de contas, essa vida aqui é muito passageira. Em segundo, no verso 4, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não escolheu um povo para ser salvo. Ele quer usar esse povo para que todos conheçam a verdade. Deus não te escolheu para ir para o céu só. Deus te escolheu para manifestar a sua presença aqui neste mundo. Talvez quando eu tenha falado a frase Deus não escolheu um povo para ser salvo, você se arrepiou aí. E talvez o texto que você pense imediatamente é 1 Pedro 2, 9. Você lembra o que diz lá esse texto? Vamos abrir lá, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí, tá vendo? Somos escolhidos para ser de Deus, não é? Só que ele continua dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fomos escolhidos só para, nós somos os escolhidos. Nós somos escolhidos para manifestar o amor de Deus a esse mundo. É por isso que Deus escolheu um povo. Isso não é só com a igreja, isso é desde Israel. Lembra? Por que Deus escolheu um povo no Velho Testamento? Para manifestar às nações a luz de Deus, a presença de Deus. Por isso Deus escolheu um povo lá. E Deus continuou com a igreja. A igreja foi escolhida para manifestar a salvação em Cristo ao mundo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e não que um grupo seja salvo. Terceiro, no versículo 5, Deus é único e o mediador é único também. Porque só há um Deus, só há um mediador. A gente precisa fugir da tentação de buscar a solução para os nossos problemas terrenos e passageiros somente. Deus te oferece uma solução eterna. Ou Deus nos oferece uma solução eterna. E por que a gente se satisfaz só com migalhas? Não, se eu tiver um emprego, se eu tiver saúde, e a frase famosa, saúde é tudo.
Não é não, gente. Não é não. Tem gente sem saúde que nos ensina que saúde não é tudo. Deus nos ofereceu uma solução eterna. Os problemas passageiros, a gente encontra a solução na medicina, a gente encontra a solução na política, na moral, nos líderes carismáticos, na igreja, na música, nas artes. Mas os problemas eternos, o problema do pecado e das suas consequências, para que a gente solucione eles, só há um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo, que se tornou homem, como a gente cantou agora aqui, e pagou a nossa pena, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então só existe um mediador, capaz de nos apresentar diante de Deus, para que tenhamos acesso às coisas eternas. As coisas passageiras você vai arrumar um monte de gente aí, mediadores, mas as coisas eternas só há um mediador. Em quarto lugar, voltando lá para o nosso texto, no verso 6, Jesus pagou o nosso resgate. Houve uma troca aqui. Jesus se ofereceu voluntariamente para pagar pela nossa libertação. Por isso agora, por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez, você é livre. Livre para servir a Deus. Livre para se aproximar dEle. Livre para conhecê-lo. Livre para orar. É por causa de Jesus. Aquela oraçãozinha que a gente termina assim, em nome de Jesus, não é só reza. É porque é por causa dEle que a gente pode orar. Sem Ele eu não poderia, minha oração não chegaria a lugar nenhum. Mas eu falo, em nome de Jesus ou por causa de Jesus, é porque Ele é o único meio. Jesus se ofereceu para substituir-nos na cruz. Por isso você é livre, livre para se relacionar com Deus. Para pecar, você se sente livre o tempo todo, não é? Isso é natural, infelizmente, no homem, no ser humano. Mas para adorar a Deus é só por Jesus, é só por causa dele. Ele é o único que me dá acesso a Deus para conseguir tocar o eterno. Como a gente cantou aqui. Foi por causa dele que eu tenho esse privilégio. E muitas vezes a gente usa essa liberdade ou a gente não usa essa liberdade e se prende de novo aos valores de quem é escravo deste mundo. Porque, voltando lá para aquela pergunta no início, se dependendo de quem ganhar a eleição, tudo está perdido, então eu ainda estou vivendo nesse mundo sem entender as coisas eternas, sem pensar, sem viver as coisas eternas. Se a minha vida se resume apenas a este mundo aqui, Paulo disse, eu sou o mais miserável, ou somos os mais miseráveis de todos os homens. Em quinto lugar, porque essa era a vocação de Paulo. A vocação de Paulo era pregar, ensinar o Evangelho. A vocação de Paulo era tornar conhecido o nome de Jesus. E ele fala aí
especialmente entre os gentios, como mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo tinha uma convicção, ele vivia para proclamar essa verdade a todas as pessoas, especialmente aos gentios. Ele sabia qual era a sua vocação. Ele sabia em torno de que girava a sua vida. Ele foi salvo para proclamar o Evangelho. E ele está dizendo para nós, todos nós fomos salvos para proclamar o Evangelho, para tornar Deus conhecido de todos os homens, de todas as etnias, em todos os lugares. Qual o seu propósito de vida? Eu quero casar. Eu quero terminar meu curso. Eu quero ser um profissional nessa área ou naquela área. Isso não é um fim. Ou é? Não, não é não. Se o meu fim são as coisas eternas, isso é o meio. Você pode casar para glorificar a Deus através do seu lar, da sua família. Você deve terminar o seu curso com honra, para que você seja o melhor profissional, para que Jesus se torne conhecido dos seus colegas, no seu ambiente de trabalho futuro, entre as pessoas que estão na sua área. Você deve usar esses meios, esses não são fins. Por isso que eu perguntei, qual o seu propósito de vida? Se ele é diferente de proclamar o Evangelho, tornar Deus conhecido, você precisa se converter ao propósito de Deus, porque você ainda está fora dele. Você ainda não entendeu para que Deus te salvou. Você vai perder tudo nessas eleições? Ou Cristo é tudo para você? Ou ninguém pode tirar de você aquilo que Cristo te deu? Talvez você seja um daqueles que está perdido entre dois reinos. Não sabe se está agindo por um ou agindo pelo outro. Talvez no domingo à noite você é do reino de Deus, e durante a semana você é do reino deste mundo, porque os seus valores são outros, sua linguagem é outra, seus valores são outros. Mas eu quero chamá-los para viver entre os dois mundos. E a melhor maneira de fazer isso é, segundo Paulo, ore. Aprenda a orar. Ore pelas pessoas, por todas as pessoas, por todos os homens. Ore pelas autoridades. Ore por aqueles que estão no poder, para que vivamos vida tranquila. Para que, independente do que esteja acontecendo lá, o Senhor nos ajude a conservar a paz no coração. Ore pela salvação dessas pessoas. Peça para Deus te ajudar a encontrar o seu lugar entre esses dois mundos. Senhor, qual o meu papel? Como eu vou trazer o reino dos céus aqui? Para onde eu estou? Para entre aqueles que o Senhor quer que eu trabalhe? Onde o Senhor quer me usar? Para manifestar a tua presença, para trazer salvação a esse mundo. Você, crente em Jesus, é representante do eterno, não do passageiro, não do temporal, mas do eterno. Que o Senhor nos ajude a compreender que estamos entre os dois mundos
e que a oração é o meio de trazermos o eterno para aqui, para a nossa realidade. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelas orientações da Tua palavra. Muito obrigado por nos chamar de volta para perto do Senhor, quando o mundo aqui fora está gritando ao nosso ouvido para darmos atenção a isso ou aquilo, para vivermos em função disso ou daquilo. Lembra-nos, Deus, de que o Senhor nos salvou com um propósito maior, de trazer o Teu reino aqui, de manifestar a Tua presença aqui, de trazer salvação a todos os homens, porque esse é o Teu desejo, Senhor. Ensina-nos a manifestar a Tua vontade, o Teu propósito, enquanto povo Teu, enquanto filhos Teus aqui. E se estamos perdidos, Deus, aqueles que estão perdidos, chama-os para perto do Senhor e fala-lhes ao coração, que esses aprendam a orar, aprendam a se colocar nessa condição de intercessores, de pessoas que oram mesmo, que suplicam, que reconhecem a ação do Senhor, e que isso nos coloque no nosso lugar, Senhor, como alguém que está trazendo algo muito maior do que as pessoas que não Te conhecem possam imaginar. Então ajuda-nos, Deus, a trazer o Senhor, a presença do Senhor, manifestá-lo em nossas vidas, Deus, e que isso Te glorifique, que isso traga pessoas para perto do Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.